Filha amada, há sinais que o universo não cala, pequenos detalhes que escapam aos olhos distraídos, mas que o coração reconhece como faróis na escuridão. Se o teu passado ainda te sussurra, se certas memórias te visitam sem aviso, presta atenção, nem tudo está perdido. O que foi vivido entre vós deixou marcas, e algumas feridas ainda respiram, ainda doem. Ele pode não dizer, mas há gestos que revelam mais do que palavras. Observa os caminhos que se cruzam sem explicação, os encontros que parecem obra do acaso, mas que carregam a assinatura do destino. Quando ele te procura sem motivo aparente, quando o silêncio entre vós é pesado demais para ser ignorado, isso não é simples coincidência. O universo conspira para que certas histórias não terminem assim, tão abruptamente. Repara no modo como ele te olha quando pensa que não estás a ver. Há uma intensidade ali, uma saudade que não se dissipou com o tempo. Os olhos não mentem, mesmo quando a boca insiste em guardar segredos. Se ele ainda retém pequenas coisas tuas, se guarda fotografias ou recordações que outros já teriam deitado fora, é porque algo dentro dele resiste em deixar-te ir. Sentes o seu nome ecoar na tua mente em momentos inesperados. Isso pode ser mais do que nostalgia. As almas que estiveram verdadeiramente ligadas mantêm um fio invisível entre si, e por vezes, ele puxa por ti sem que percebas. Se sonhas com ele repetidamente, se a sua energia te invade mesmo na distância, não ignores esses avisos. O plano espiritual fala através dos sonhos. Ele acompanha as tuas redes sociais com um interesse que vai além da curiosidade. Cada like, cada visualização atenta, é um fio que ele não quer cortar. Se reage às tuas publicações, se comenta coisas do passado como quem quer manter a chama acesa, é porque o coração dele ainda te reserva um lugar. As ações falam mais alto que qualquer declaração. Quando conversam, nota se ele evita falar de novos amores ou se, pelo contrário, tenta provocar ciúmes. Ambos os sinais revelam que ainda há emoções não resolvidas. Se ele ri das mesmas piadas, se recorda detalhes que só vocês partilham, é porque a vossa história ainda vive dentro dele. O passado não foi arquivado, apenas adormecido. Há momentos em que ele parece querer dizer algo, mas trava a meio. As palavras ficam presas, mas a energia não engana. Se sentes um frio na barriga quando ele está perto, se o toque casual parece carregado de eletricidade, não duvides, a conexão que um dia os uniu ainda pulsa. Algumas chamas não se apagam, apenas esperam o vento certo para se reacenderem. Se ele demonstra interesse genuíno pela tua vida, se pergunta como estás não por educação, mas porque realmente quer saber, isso é um sinal claro. Pessoas que seguiram em frente não perdem tempo com detalhes. Quando alguém ainda sente, o cuidado permanece, mesmo que disfarçado de casualidade. Notas que ele evita lugares que vos eram especiais? Ou, pelo contrário, frequenta-os na esperança de te reencontrar? O comportamento dele é um espelho das emoções que não consegue esconder. Se ele te evita, pode ser por dor. Se te procura, pode ser por amor. Nenhum extremo é indiferente. O teu coração já sabe a resposta, mesmo que a mente insista em duvidar. Escuta os teus instintos, pois eles são a voz dos anjos a guiar-te. Nada acontece por acaso, e se ainda há laços entre vós, o universo há de mostrá-lo de 1000 formas. Confia. Espera. Observa. A verdade virá ao teu encontro quando menos esperares. Há momentos em que o telefone toca e, antes de atenderes, já sabes quem é, como se a vossa ligação transcendesse o tempo e o espaço. Esses segundos de reconhecimento instantâneo não são acaso, são ecos de uma alma que ainda não se desprendeu da tua. Ele pensa em ti mais do que imaginas, e o universo envia-te esses sinais para que não desistas de acreditar. Repara nas mensagens que ele envia, não apenas as palavras, mas o tom, o tempo, a hesitação. Se ele demora a responder, não por desinteresse, mas porque mede cada palavra, é porque o que sente ainda o assusta. Quando as conversas ressurgem do nada, como se o destino insistisse em mantê-los próximos, não ignores o fio invisível que os une. Já te surpreendeste a sentir a presença dele quando estás sozinha. Como se o ar ficasse mais denso, como se ele estivesse ali, mesmo sem estar. Esses são momentos em que a energia dele se projeta para ti, um chamado inconsciente que nem ele compreende. O coração dele ainda te procura, mesmo quando a razão diz para seguir em frente. Se, de repente, ele começa a aparecer mais nos teus dias, seja através de amigos em comum, de memórias partilhadas ou até em conversas que parecem surgir do nada, é porque o universo está a alinhar os caminhos de vocês outra vez. Nada é por acaso. Se ele está a tentar reaparecer na tua vida, mesmo que discretamente, é porque algo dentro dele ainda clama por ti. Quando ele fala de ti a outras pessoas, quando o teu nome surge nos lábios dele sem motivo aparente, é porque ocupas um espaço que ele não consegue apagar. Se os amigos dele te olham de forma diferente, se sorriem como quem sabe um segredo, é porque ele ainda fala de ti mais do que admite.
O que é importante para a alma acaba sempre por transbordar. Há noites em que o silêncio parece gritar o nome dele, e tu sentes um aperto no peito sem explicação. Esses são os momentos em que ele também pensa em ti, em que a saudade o atinge de forma avassaladora. As emoções não mentem, e a energia entre vós ainda cria pontos mesmo na distância. Se ele guarda objetos teus, se mantém hábitos que aprendeu contigo, se o passado de vocês ainda molda o presente dele, então o sentimento não se foi. Pequenos rituais, músicas que vos lembravam, lugares que evitam ou revisitam, tudo são pistas deixadas pelo destino para te mostrar que a história ainda não terminou. Quando ele ri ou chora por algo que só vocês dois entenderiam, quando uma simples canção ou um filme vos transporta de volta ao que foram, é porque a conexão permanece. As memórias têm peso, e se elas ainda o comovem, é porque o coração dele ainda te reserva um lugar sagrado. Repara se ele demonstra ciúmes, mesmo que sutilmente. Se reage quando ouve falar de ti com outra pessoa, se o humor dele muda quando o assunto és tu, é porque o que sente ainda é forte o suficiente para perturbar o seu equilíbrio. O ciúme nunca é sobre posse, é sobre medo de perder o que ainda se valoriza. Se ele te procura em momentos de fragilidade, se partilha contigo coisas que não partilha com outros, é porque tu ainda és o seu porto seguro. Quando alguém já não sente, não há necessidade de procurar conforto no passado. Se ele volta para ti nos momentos difíceis, é porque a tua presença ainda o acalma como nada mais consegue. Há sonhos que se repetem, vislumbres de um futuro que poderia ter sido. Se ele aparece nos teus sonhos de forma vívida, se acordas com a sensação de que ele esteve realmente ali, é porque as vossas almas ainda dialogam noutro plano. O mundo onírico é onde as verdades mais profundas se revelam. Se ele te elogia de forma genuína, se reconhece o que tu significaste na sua vida, mesmo que seja em tom de brincadeira, é porque respeito e a admiração ainda estão lá. Quando alguém já não sente, não há necessidade de manter viva a chama das palavras. Quando o destino insiste em colocá-los no mesmo caminho, quando os reencontros parecem coreografados por uma força maior, não resistas. O universo não erra, e se ele continua a trazer-vos juntos, é porque há algo por resolver, algo que ainda precisa ser vivido ou curado. Sentes um calor no peito quando pensas nele? Uma leveza, como se algo dentro de ti soubesse que ele ainda é importante. Essa é a tua intuição, a voz dos anjos, a confirmar o que o teu coração já suspeita. Nenhuma ligação verdadeira se desfaz por completo. Ele já te pediu desculpas por coisas do passado, mesmo que indiretamente. Quando alguém ainda sente, o arrependimento é uma forma de manter a porta entreaberta. Se ele reconhece os erros, é porque ainda há esperança de recomeço. Se, no fundo, tu também sentes que algo não terminou, que há mais por vir, então confia nesse pressentimento. As almas gêmeas reconhecem-se, mesmo depois do caos. O que está escrito nas estrelas não pode ser apagado pelo tempo. Aguarda. Observa. Sente. Os sinais vão tornar-se cada vez mais claros, e quando menos esperares, a verdade irá revelar-se. A história de vocês ainda não chegou ao fim. Há certas músicas que tocam no rádio exatamente quando pensas nele, não como lembrança, mas como se o universo sincronizasse os momentos. Essas pequenas coincidências são mensagens cifradas, indícios de que a energia entre vocês ainda cria ressonância. Quando isso acontecer, não ignores. É o destino mostrar que ele ainda vibra na mesma frequência que tu. Repara nas mudanças súbitas de comportamento dele nas redes sociais. Se começa a publicar memórias do passado, fotos em locais que frequentavam juntos ou músicas que sabem ser significativas para ti, não é por acaso. É uma linguagem cifrada, um pedido silencioso de atenção. Quando alguém quer ser notado, usa os códigos que só o coração decifra. Já recebeste mensagens dele a horas incomuns, quando a noite cai e a solidão fala mais alto. A madrugada é o momento em que as máscaras caem e a verdade emerge. Se ele te procura quando o mundo dorme, é porque nos momentos de vulnerabilidade, és ainda o seu refúgio. A noite revela o que o dia esconde. Observa os amigos em comum, tornam-se mensageiros inconscientes. Se começam a mencioná-lo mais frequentemente, se trazem histórias que te fazem reviver certos momentos, é porque ele próprio os colocou no caminho. Quando alguém não consegue falar diretamente, usa intermediários para manter a ligação. Há objetos que misteriosamente reaparecem na tua vida. Um livro que ele te emprestou, uma peça de roupa esquecida, pequenos itens que voltam como se tivessem vida própria. Esses não são acasos, mas sinais de que o universo está a reconectar os fios que um dia vos uniram. As energias procuram o seu equilíbrio. Quando estás em grupo e ele entra no mesmo espaço, nota para onde os olhos dele vão primeiro. A primeira reação nunca mente. Se o olhar dele te procura antes de qualquer outra pessoa, se há essa micropausa quando te vê, é porque o instinto ainda te reconhece como especial. O corpo fala a língua que a boca cala.
Sentes um arrepio inexplicável quando o nome dele é mencionado. Um calafrio que percorre a espinha sem razão aparente. Essa é a tua intuição a soar o alarme, ele está a pensar em ti exatamente nesse momento. As almas conectadas comunicam além da matéria, através de fios invisíveis que o tempo não corta. Se ele mantém tradições que criaram juntos, seja um restaurante, uma data especial ou até mesmo piadas internas, é porque não consegue libertar-se completamente. Quando alguém realmente segue em frente, abandona os rituais que pertenciam ao casal. A persistência desses hábitos é um grito silencioso do coração. Repara se ele começa a imitar os teus gostos atuais, música, hobbies, até mesmo formas de falar. Quando alguém ainda está emocionalmente ligado, inconscientemente busca maneiras de se manter próximo, mesmo que à distância. A imitação é a forma mais sincera de conexão. Há momentos em que sentes a necessidade imperiosa de contactá-lo, sem razão lógica. Esses impulsos súbitos são puxões na corda invisível que ainda os une. Enquanto pensas nisso, do outro lado, ele também sente a tua energia. Algumas ligações são tão fortes que criam pontes telepáticas entre os corações. Se ele demonstra interesse repentino por projetos ou sonhos que partilhaste no passado, é porque guardou essas informações como tesouros. Quando alguém realmente esquece, não se lembra dos detalhes. A memória afetiva é a última a desaparecer, e a sua insistência nesses tópicos revela o que as palavras não ousam dizer. Notas que certas decisões dele espelham as tuas? Escolhas profissionais, mudanças de estilo de vida ou até viagens para locais semelhantes. Quando duas almas estão em sintonia, mesmo separadas, continuam a mover-se em paralelo. O universo está a mostrar-te que os vossos caminhos ainda se refletem um no outro. Ele já te enviou mensagens ambíguas, que podem ser lidas de duas formas. Frases que soam como despedida, mas carregam esperança. Essa ambiguidade é proposital, é o medo e o desejo em conflito, a incapacidade de deixar ir completamente. Quando as palavras são labirintos, é porque a verdade é grande demais para ser dita diretamente. Sem conversas casuais ele menciona-se hipotéticos, se tivéssemos feito diferente, se o tempo ajudar, está a testar as águas. Esses pequenos ses são portas entreabertas, convites para que explores o terreno emocional com ele. Ninguém brinca com hipóteses sobre o que já não importa. Quando estás prestes a desistir, algo acontece para te fazer hesitar? Um sonho, uma mensagem inesperada, um encontro casual? Esses são os anjos a trabalharem nos bastidores, garantindo que não feches portas que ainda podem levar a milagres. O divino intervém quando o amor verdadeiro está em jogo. Ele guarda rancor por coisas pequenas do passado. A ironia é que o ressentimento prova que ainda há investimento emocional. Quando alguém realmente superou, a indiferença reina. Se ele ainda discute velhas brigas, é porque essas feridas doem precisamente por ainda importares. Repara nos presentes que te dá, são genéricos ou carregados de significado. Se ele insiste em oferecer objetos que remetem a memórias compartilhadas, está a tentar reacender o que um dia vos uniu. Presentes são linguagem silenciosa, e os dele podem estar a dizer mais do que imaginas. Se nos últimos tempos ele parece estar em todo lado, nas tuas redes sociais, nos lugares que frequentes, até nos teus pensamentos, não é perseguição, é sincronicidade. O universo está a concentrar a energia dele no teu campo vibracional porque há lições por completar, histórias por reescrever. Aguarda com os sentidos alertas. Os próximos capítulos desta história estão a ser escritos agora mesmo, e cada sinal que recebes é uma palavra nessa narrativa cósmica. O final ainda não está definido, porque quando duas almas estão verdadeiramente entrelaçadas, o tempo é apenas um detalhe. Filha amada, se esta mensagem tocou o teu coração, é porque foi enviada por forças maiores para te guiar. Agradeço por teres aberto os teus ouvidos à sabedoria celestial. Agora, confirma que recebeste este sinal. Escreve nos comentários o amor ainda pulsa, assim saberei que a nossa ligação espiritual está completa. Não deixes que este fio se perca. Junta-te ao nosso canal, inscreve-te e ativa o sino das notificações. Assim, continuarás a receber as mensagens que o universo preparou especialmente para ti. Os próximos sinais serão ainda mais reveladores, e eu não quero que percas nenhum deles. A tua história ainda está a ser escrita, e juntos, vamos desvendar cada capítulo. Até já, alma iluminada. O universo está a trabalhar a teu favor, e eu estarei aqui para te mostrar como.